A internet não fala de outra coisa a não ser a nova farsa de Bolsonaro, já que agora ele não pode mais atacar tanto assim as urnas eletrônicas. E você provavelmente já acompanhou aí nas interwebs a farsa das inserções em rádios que o Bolsonaro tentou emplacar no STF. Farsa essa que ganhou um elemento novo hoje com a exoneração, ou seja, a demissão de um servidor de carreira, simplesmente o responsável pelo pool de empresas e de entrega das campanhas dos partidos para essas empresas de telecomunicação. O cara não era qualquer pessoa. O nome dele é Alexandre Gomes Machado e ele foi mandado embora e ele foi para a Polícia Federal e ele fez depoimento e a coisa começou a parecer que tinha realmente algum problema ali que poderia ajudar Bolsonaro, mas a farsa está sendo desbaratada. As farsas bolsonaristas são primárias, né? Eu vou mostrar para você uma série de fatos, todos verificáveis nas redes sociais, inclusive que imitam muito, que vão fazer você se lembrar da época da CPI, da pandemia e de outros momentos do bolsonarismo, com documentos falsos, assim, com erros grosseiros, aquela coisa mais ridícula e, é claro, sempre com a cooperação quase criminosa ou criminosa, para não tomar processo, de agentes do bolsonarismo, entre empresários e etc, né? Servidores públicos sempre prontos a deixar de lado o seu profissionalismo para ajudar Bolsonaro, ou seja, para impedir que Lula retorne à presidência. Eu vou mostrar todos esses assuntos para você, mas antes, se essa é a primeira vez que você chega a esse canal, meu nome é Rony Telles e aqui todos os dias a gente faz vídeos como esse, alguns mais engraçados, alguns mais contundentes, alguns mais esclarecedores. Se inscreva para não perder nada do que a gente produz, senta o dedo like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser muitos materiais contra Bolsonaro, se inscreva também no nosso Telegram e no nosso WhatsApp. Os links para fazer isso estão sempre no primeiro comentário fixado dos nossos vídeos, beleza? Você deve ter acompanhado nos últimos dias o Bolsonaro e seus asseclas apareceram na imprensa alegando que rádios pelo Brasil inteiro, especialmente no Nordeste, deixaram de veicular mais de 170 mil inserções, ou seja, propagandas para ele, e que isso seria inclusive o motivo de ele estar perdendo no Nordeste. Eles não ficaram só na falação e moveram uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE do Xandão, pedindo para que houvesse então investigações e, é claro, eles queriam que as eleições fossem adiadas. Nos bastidores a gente sabe que eles querem, na verdade, arrumar tempo para reverter a derrota certa que tomarão no dia 30. Bom, Alexandre de Moraes disse aos advogados de Bolsonaro que eles precisariam apresentar uma evidência de que estava acontecendo. Afinal de contas, tentar sabotar o processo eleitoral para um candidato vencer, né, Bolsonaro? Isso é crime eleitoral. E o Xandão deu inclusive um prazo para que o Bolsonaro apresentasse urgentemente essas evidências ou ele mesmo seria investigado por tentar fazer denúncia falsa, o que seria, por sua vez, outro crime eleitoral. Eis que o prazo encerrou-se ontem e o Bolsonaro apresentou um trabalho daqueles que você fazia lá com seus colegas no segundo grau, de copia e cola da internet, daquele jeitinho. Você lembra como é que você passava raiva? Eu vou mostrar pra você aqui a lista de rádios que eles entregaram, mostrando ali quantas inserções teria para Lula, quantas inserções teria para Bolsonaro e a diferença, né? Quantas estariam faltando, quando deveriam ser iguais. Eles apresentaram essa lista que foi verificada por eles, segundo eles, tá no documento aí, entre os dias 7/10 e 14/10, ou seja, uma semana de monitoramento, mais ou menos. E ali eles colocaram, para você ver ali na primeira linha, tem lá Rádio Bispo FM, veiculou 101 anúncios para o Bolsonaro e 273 para o Lula. Estaria faltando 172 para o Bolsonaro e assim sucessivamente. Para começar a conversa, eles forneceram uma lista muito pequena de rádios que não daria, nem mesmo, ainda que fosse verdadeira, 1% do que eles alegaram. Eles apontaram 170 mil faltas e apontaram menos de 1% disso. E para terminar, esse monitoramento foi feito pela internet. E na internet, a empresa não é obrigada a veicular propaganda política, ela só veicula se ela quiser.
porque a lei eleitoral só vale para concessões públicas de radiodifusão, ou seja, aquelas que funcionam via anteninha, que transmite, e você recebe lá naquele radinho, no seu carro ou na sua casa, pela internet e outros meios, celular, essas coisas, não é obrigatória a equidade na divulgação de propaganda política, tanto é que eu não faço propaganda para o Bolsonaro e isso nunca foi um problema. Muito bem, você acha que é só isso? Não, tem mais coisa. Vamos olhar ali a lista uma por uma, foi o que os jornalistas fizeram. Pegaram a primeira rádio, Rádio Bispo FM, que eles colocaram lá como sendo 97.1 a faixa de frequência. Eu preciso explicar para você antes de prosseguir que na faixa de espectro de rádio, esse 97.1 que toda rádio fala quando faz sua propaganda, 96 FM, você deve ter ouvido. Não é porque eles gostam, é porque é o CPF da rádio, é aquele lá. Quando você sintoniza no seu dial, como fala o Reinaldo Azevedo, você bota lá no 97.1 você vai pegar a frequência daquela rádio. Aquilo é exclusivo dela, é como se fosse o CPF dela. Então eles apontaram aqui, voltando para o documento, a Rádio Bispo FM como sendo a 97.1. E, tchan, apareceu a Rádio Bispo FM, que é uma rádio evangélica, tá? Só para início de conversa, se tivesse de roubar aí, teria sido pro Bolsonaro. Estão alinhados com o bolsonarismo. Mas eles já apareceram para falar, ó, Rádio Bispo FM é 98.7. Não somos os donos da 91.7. Bolsonarismo veicula fake news até em documento oficial. Eles devem achar que o Xandão recebe e despacha assim como o Bolsonaro faz, né? Nem lê. Não colou, a rádio apareceu, publicou em sua conta oficial. Ah, Rony, mas isso aí é só um errozinho de digitação. Não tem nada a ver, a verdadeira rádio vai aparecer aí, e aí você vai ver que lá não foi divulgado o material. Tá bom, então vou botar pra você aqui na tela a nota divulgada pela verdadeira rádio dona dessa frequência aí, a 91.7. Ela disse em público que o nome dela é Rádio Viva Voz FM, outra rádio evangélica, tá? Outra rádio FM evangélica. E eles mostraram uma coisa interessante. Realmente, eles, nesse período que o Carluxo apontou, que os advogados do Bolsonaro apontaram, eles realmente veicularam menos propagandas para o Bolsonaro. No entanto, eles mostram aqui que foi o próprio Bolsonaro o causador disso. Eles mostraram um print do e-mail deles, está nas redes sociais para qualquer um que quiser verificar, apontando que todas as campanhas entregaram seu material para segundo turno até o dia 6 de outubro. Você pode ir lá na rede social da rádio, documento público divulgado por eles. Então, o monitoramento que começou dia 7 já contava com as propagandas e as inserções veiculadas, fornecidas por todas as campanhas. Sabe quem foi que não entregou o material? Adivinha quem é que, além de entregar trabalho Ctrl-C, Ctrl-V, entrega trabalho atrasado? É claro que é o Bolsonaro. O Bolsonaro entregou a campanha dele pra essa rádio aí só dia 10. Tá no print, acho que não vai dar pra você ver, mas vai no Instagram da rádio Viva Voz FM que você vai encontrar. Óbvio, se você monitora entre o dia 7 e o dia 14 e só entrega a propaganda nos últimos dias, a rádio não vai conseguir fazer a mesma quantidade de inserções diárias que fez para os outros, que entregaram nos outros dias todos. Então, no próprio documento do Bolsonaro tem várias inconsistências e lembra você que ele não é responsável apenas, nem mesmo, por uma pequena fração do que foi apontado, do que foi pleiteado por eles. Mas se você acha que foi só esse o problema, tem muito mais coisa. Você verá ainda pessoas aí que atuaram supostamente daquele jeito que a gente vem vendo, como profissionais ruins, misturando a sua opinião política com o trabalho e cometendo crimes para ajudar a narrativa bolsonarista. Isso é o que tudo indica para alguns que fizeram essas suposições aí, não querem ser processados. Isso porque bombou nas redes sociais a demissão de um servidor de carreira do TSE. O cara também chama Alexandre, mas não é o Xandão. Alexandre Machado. O cara era simplesmente o responsável por coordenar esse pool de empresas aí que fazia a telecomunicação lá junto ao TSE. Então ele foi exonerado logo quando o Bolsonaro apareceu com esse pedido público. E saiu, fez uma denúncia na Polícia Federal, registrou boletim de ocorrência, disse que foi escorraçado do TSE
escoltado pelos seguranças do tribunal. Olha só a gravidade da coisa. E aí, é claro, Carluxo e sua turma já saíram para as redes sociais para falar, olha, tá vendo aí? É a prova, acharam o problema e já demitiram o cara. Mas parte da sua ação dá conta de que a razão foi justamente outra. Ele foi demitido porque queria criar um processo. Vou explicar para você. Ele foi na Polícia Federal e fez uma denúncia. Disse que foi expulso de lá por seguranças e disse que uma das razões de terem pedido a cabeça dele é porque ele fazia denúncias reiteradas de que essas propagandas não estavam sendo veiculadas. O TSE nega que tenha recebido qualquer tipo de denúncia dele. E como eu te antecipei, esse é um padrão de comportamento já visto antes, de pessoas que do nada decidem apoiar Bolsonaro e dizer que já faziam coisas quando as datas não batem. Quer que fica mais complicado? Eu te mostro. Ele disse para a Polícia Federal que recebeu hoje, na data de hoje, uma denúncia de uma rádio. A rádio teria sido a rádio JM Online, que teria mandado um e-mail a ele admitindo que no período de 7, presta atenção nesse período de 7 a 10 de outubro, teria deixado de passar mais de 100 inserções favoráveis ao Bolsonaro. Primeira coisa que eu tenho que dizer pra você, se você prestar atenção na denúncia da rádio anterior, na nota da rádio anterior, lá eles mostraram com e-mail que o Bolsonaro só preparou a propaganda e enviou pra eles no dia 10. Então, tudo indica que isso pode ter acontecido com essa rádio também. Mas a pior parte não é essa. A pior parte é esse servidor ter recebido essa denúncia só hoje, quando ele foi exonerado ontem. Então, só agora ele está fazendo esse registro de que houve essa falha. Mas ele disse para a Polícia Federal que já fez o registro antes. Mas, segundo o TSE, isso não é verdade. Ah, Rony, mas será que tem como complicar mais que isso ainda? É claro que tem, sempre tem. No bolsonarismo é igual aquele coração de mãe, né? Sempre cabe mais uma porcaria. Eu vou mostrar pra você um perfil na rede social de uma senhora chamada Lídia Prata Ciabotti, que trancou o seu perfil agora, hein? Vou mostrar pra você aqui, ó. Lídia Prata Ciabotti, no Instagram. Sabe quem é essa mulher? Essa é uma das donas do grupo que controla essa rádio, a Rádio JM Online. Ah, o que tem, Rony? Você agora vai ser feminista, machista aí, misógino, não pode ser mulher? Pode sim. Inclusive pode tirar foto com quem? Com quem que a dona Lídia aparece nas fotinhas que tinha no Instagram dela? Com a Michelle Bolsonaro, né? Olha, Michelle, muito curioso. Após o presidente criar uma demanda pela uma ausência de divulgações de rádio, uma rádio aparecer para dar uma prova fora de data de que tinha um problema. Passou todo, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o dia 26 sem fazer nada. Nunca falaram nada. Quando foi, inclusive tem acesso a Michelle Bolsonaro. Por que não falou pra Michelle Bolsonaro que ela mesma não estava... Cara, ela mesma não estava veiculando a propaganda, mas foi reclamar pro TSE. Agora quando, Rony? Agora quando o Bolsonaro criou a demanda. Será que seria aquele bom e velho voluntarismo bolsonarista? Na verdade, voluntarismo anti-Lula. Lá de quando juízes se propuseram a caçar Lula sem prova nenhuma, desembargadores se propuseram a certificar uma decisão que não fazia sentido, aumentando ainda a pena. Juízes pelo Brasil inteiro se dispuseram a dar lições de moral em pessoas dentro da audiência e pedir voto. Médicos em cima da mesa de parto pedindo voto. Bolsonaro, médicos receitando um medicamento que não funciona, dispostos a matar seus pacientes para ajudar na narrativa bolsonarista. Parece que se tem uma coisa que o Bolsonaro consegue despertar é um voluntarismo, melhor dizendo, um antilulismo, um antipetismo consegue despertar. É um voluntarismo para ajudar qualquer pessoa que possa desbancar Lula da presidência. Mas comenta aí se seria esse o caso aqui, no caso dessa senhora. Acabou aí os pepinos, Rony? Claro que não acabou. Até porque, na verdade, eu usei a minha boa e velha estratégia de sempre aqui para trazer informações para vocês. Eu desminto a narrativa bolsonarista primeiro, para depois mostrar que, ainda que fosse verdade, não faria diferença nenhuma, que é só choraminho, conversa esfarrapada, distração, granada de fumaça. Vamos parar por um segundo aqui
para admitir, hipoteticamente, que de fato essas rádios não tenham veiculado essa propaganda e que foi para ajudar o PT, é tudo petista, por um segundo. Não é verdade, mas vamos admitir por um segundo. Deixa eu ler para você a lei eleitoral criada em 97, que não tem nada a ver com o PT, lei número 9.504. Na verdade, eu vou ler um resumo dessa lei para você, que ela diz o seguinte: inclusive tem jurisprudência do TSE e um dos afetados por isso foi o Silvio Santos, tá? Então a coisa não foi inventada agora. Quem é responsável por fiscalizar o processo eleitoral, especialmente a veiculação de propagandas, são as coligações e os partidos. Inclusive, quando eu ouvi essa notícia pela primeira vez, mesmo não sendo especialista em direito, que eu escutei do bolsonarismo, o TSE não fiscalizou. A primeira coisa, meus colaboradores estão aqui de prova, a primeira coisa que eu disse foi: e por que ele teria que fazer isso? O TSE não é fiscal. O TSE, assim como qualquer corte, ela é inerte, ela é provocada, ela tem que ser acionada, ela é passiva. Quem quiser reclamar, que reclame. E com muita frequência as coisas têm prazo ainda. Se você esperar demais, perdeu. E essa não é uma exceção. Pelo contrário, o prazo, inclusive, é bastante curto. Então, a lei diz, e tem jurisprudências que falam a respeito disso, dizendo que as inserções devem sim ser igualitárias, tá? Só valem para radiodifusão e que as campanhas devem monitorar em cada um dos domicílios as propagandas. E que caso haja o descumprimento, o tribunal pode ser acionado. E o tribunal age aplicando sanções como multa e até a suspensão da programação. Mas ele precisa ser provocado. Tanto é que o Bolsonaro provocou. Tanto é que o Bolsonaro foi lá e apresentou um pedido. Mas por que só apresentou agora? Né? Todos esses anos nessa indústria vital, dia 14, eles viram isso, protocolaram agora, né? Me parece algo que foi fabricado agora pela necessidade de agora. Mas não vou dar minha opinião, dê você. Então a lei eleitoral é clara, tá? Você tem aí 48 horas para se manifestar. Se em 2 dias você não reclamar da falta de programas na rádio, você perdeu a chance de reclamar. Inclusive eu tenho para mostrar para você aqui um evento histórico, né, que foi divulgado na CNN, inclusive, que em 1998, no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo, houve entendimento do TSE de que um candidato estava sendo beneficiado. Adivinha em que canal? No SBT, né? Inclusive não só na não apresentação de propagandas, mas também nas programações, como adivinha quem está fazendo agora? A Jovem Passa Pano, né? Apresentadores apareciam frequentemente atacando um candidato e ao outro dando um tratamento especial. O TSE aplicou a multa em uma vez, na reincidência aplicou a multa e na terceira vez a rádio saiu fora do ar por 24 horas. Meu Deus! Olha só, a ditadura do Lula já funcionava antes do Lula ser presidente, né? O bolsonarismo é muito ninja para conseguir fazer, emplacar no Lula a pecha de censor. Quando vem o bolsonarismo, idólatra da ditadura militar, que esquartejava e dava pro cachorro comer pessoas por causa de censura. Nós vivemos em um mundo da terra plana, onde aqueles que defendem e praticam a censura conseguem aplicar nos outros as suas características, aplicar aos outros as suas qualidades. Não pela primeira vez. Sempre que você viu, eu já disse isso várias vezes aqui no canal, viu o Bolsonaro falando de alguma coisa, pode ter certeza que ele mesmo cometeu. O dia que ele falar que você está roubando, pode ter certeza que é ele. É assim que ele trabalha, é assim que ele funciona. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Espero ter esclarecido para você essa história. A demissão desse servidor, na verdade, em vez de ser uma prova de que estava acontecendo uma fraude, parece ser uma prova de que estavam tentando implementar uma fraude lá no TSE. Inclusive, algumas notícias dão conta de que ele estava tentando fazer assédio moral. Assédio moral, tá? Eu vou mostrar até para você aqui, ó. No finalzinho, para você que ficou no finalzinho ganhando o bônus aqui, ó. TSE diz que a exoneração ocorreu por práticas de assédio moral. Eu vou mostrar aqui, ó. Alexandre motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. O TSE acusa formalmente o rapaz de estar agindo em razão política lá dentro da corte. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like e vamos juntos derrubar Bolsonaro. Até mais!